Gravação de violão. Esse é o assunto de hoje, gravação de violão. Seja bem-vindo ao 37º vídeo da série Produção de A a Z. A ideia aqui é falar sobre vários aspectos dentro da produção musical, para quem sabe dar um clique na sua cabeça e você dizer, é mesmo, tinha essa parte que eu não tinha pensado, vou aplicar isso aqui. Gravação de violão. Gravação de violão depende muito, assim como todas as outras coisas que eu falei, da performance. Tá? Muito, muito da performance mesmo. Eu vejo situações de pessoas que falam assim, pô, tá tendo muito aquele chiado, como é que eu faço para não ter? Não faço chiado, entendeu? Porque o microfone vai captar tudo que está ali. Ah, mas eu tenho que mover minhas mãos. Sim, você tira a sua mão e coloca no lugar, entendeu? Ah, mas aí as cordas ressoam, para com a mão direita. Tipo, ó, dá seus pulos aí, meu amigo. Tá? Se você não quer esses barulhos, você não pode fazer esses barulhos acontecerem. Ah, como é que eu tenho um som constante das cordas? Estou fazendo dedilhado e tem notas que ficam mais baixas e tal. Toque de forma que elas fiquem, né, consistentes. Não adianta você pensar assim, ah, vou colocar um compressor que isso vai resolver. Não vai, não resolve. Tá? Isso é uma questão de performance. Então a performance é muito importante e o instrumento é muito mais importante também. Muito mais importante que eu digo do que uma guitarra, por exemplo. A guitarra, claro que o instrumento é importante, mas na guitarra você tem uma série de coisas para fazer o som da guitarra. Não é somente a guitarra. Você tem a guitarra, você tem pedais, você tem amplificador, você tem caixa, né? Tudo uma cadeia de coisas para chegar ao som da guitarra. Então tudo aquilo que tem após a guitarra influencia. No violão você tem o violão indo para o microfone. Tá? Então, se o som do violão não for bom, eu costumo brincar que violão barato tem dois tipos de som, né? Tem uns que tem som de arame e tem uns que tem som de plástico. Né? Normalmente é assim. Se o violão não tiver um som bonito, não tem o que possa fazer ficar bom. Tá? Não pense que você, eu vou gravar o som mais ou menos aí no computador, eu coloco um equalizador, um compressor, um expansor estéreo, não existe. Desculpa, não existe isso. Todo o processamento que você pode fazer após vai te ajudar a melhorar um pouquinho o seu som, mas não vai resolver o teu som. E eu te digo assim, se você está discordando de mim nesse momento, volta nesse vídeo daqui a uns 5 anos, quando você tiver mais experiência. Quando você gravar uma pessoa que toca bem com violão bom mesmo, e você disser assim, nossa, esse é o som de violão que eu queria. Aí você pega um outro violão, você senta para tocar e não fica o som. Aí você pega o violão da mesma pessoa, aquele violão que estava um sonsaço, você toca e não fica o som. Aí você fala, eita, não é que o Paulo tinha razão, eu não estou conseguindo tirar o som. Tá? Então, assim, você tem duas opções aí. Você pode esperar 5 anos para chegar a essa conclusão, ou me ouve agora. Tá? Me ouve agora que facilita bastante. Aí você já percebe que você tem que buscar o som. Tá? A forma de você colocar, segurar a palheta, segurar os dedos, a região onde você toca, mais perto da boca, mais perto do braço, tudo isso faz diferença. Isso são coisas que você tem que experimentar. O que soa mais perto do que você quer ouvir. Tá? Porque não existe um método exato, não. Isso depende muito do som que você quer ouvir. Tá? Então, assim, vamos começar dessa parte. Assim, um bom violão, boas cordas. Tá? Geralmente as cordas mais pesadas tendem a dar um som mais encorpado, cordas mais leves um som menos encorpado, mas mesmo assim tem muita gente que toca com cordas mais leves e consegue tocar com uma pegada que dá um som encorpado, sabe? Pegada é muito importante, né? Até uma vez eu tive um elogio muito legal de um amigo, eu estava no estúdio que ele trabalhava, e tinha um violãozinho Fender, mas é um violão baratinho da Fender, né? Que ficava sempre lá. E daqui a pouco eu pegava o violão e tocava uns acordes, alguma coisa. Falou, cara, você é a única pessoa que pega esse violão e faz sair um som legal dele. Falou, todo mundo pega, fica um som horrível, você toca, né, fica legal. Então tem várias coisas assim, eu uso palheta bem leve para tocar violão, eu acho que faz uma diferença no resultado sonoro. A palheta pesada deixa o som muito duro, sabe? Você tem muito o ataque da palheta, como é que eu vou dizer? É um ataque largo da palheta em vez daquele ataque do xin, 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 do chocalhinho, né, que vem quando você toca com palheta mais leve. Então tudo isso influencia. A parte acústica é o que faz mais diferença quando você vai gravar um violão acusticamente. Quando você vai gravar plugado, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas estamos falando dele acusticamente, você colocando o microfone. Vamos falar aqui com relação ao microfone. Eu gosto muito daqueles microfones de cápsula pequena e condensador. Tá? Eu gosto muito mesmo. Eu coloco geralmente próximo da 12ª casa, assim, distância de um palmo mais ou menos da 12ª casa. Tá? Ele fica muito legal. Eu gosto bastante. Mas já gravei também com condensador de diafragma largo, já gravei com dinâmico, funciona também. O dinâmico fica um pouco mais durinho, sabe? Não é muito som que eu gosto. Eu gosto mais dos condensers, e principalmente de cápsula pequena. Mas aí o que acontece? Como eu falei, depende muito do som que você está procurando. E uma coisa importantíssima é a posição desse microfone. Eu falei perto da 12ª casa, porque é mais ou menos o som que eu gosto de ouvir. Tá? Você tem que pegar,
o microfone está aqui, você se posiciona em relação ao microfone. Tá? E você vai ouvindo, grava um trechinho aqui, você vai se movendo, um pouco mais perto da boca, um pouco mais perto do braço, você acha o ponto aonde tem o som mais legal, o som que você espera ouvir, sabe? Isso é muito importante, não adianta você gravar em cima da boca do violão e ter aquele som boom, e depois você dizer assim, não, eu queria que tivesse o som do chocalhinho, como eu falei, assim. Você vai ter que tirar esse grave todo dele, ele não vai ficar tão bonito. Então, você colocando o microfone na posição certa faz toda a diferença também. Tá? Com relação à marca de microfone, use os melhores que você puder. Tá? Microfones mais caros vão te dar um resultado melhor, mas eu posso dizer assim, se você fez uma boa execução, você tem um violão adequado, tá? Não precisa nem ser um violão maravilhoso, e você posicionou bem o microfone, o jogo está ganho. Tá? Eu já fiz gravações de violão com o microfone da Samsung C02, por exemplo, que ficou muito legal, ficou muito bom. E já fiz gravações com o Neumann KM84, por exemplo, que ficou muito bom. Um microfone absurdamente mais caro que um C02, entendeu? Os dois ficaram legais. Ah, ficou melhor o KM? Ficou. O outro ficou ruim? Não, ficou bom. Funcionou, entendeu? Então, não encana muito com o equipamento que você está usando, mas o procedimento que você está fazendo, isso faz mais diferença, tá? Deixa eu falar uma coisa. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Tá? Muita gente assiste os vídeos, acaba não se inscrevendo, e eu acabo atingindo pouca gente com isso, tá? Menos gente do que eu gostaria de atingir. Então, assim, se inscreve no canal, comenta aí embaixo se você grava violão, o que você tá. Que dificuldade você está tendo, o que você já fez que você disse, olha, isso aqui virou a chave, fez uma diferença para mim, teve um resultado muito legal. Se você grava microfonado, você grava em linha, você grava com vários microfones, fala um pouquinho aqui, tá? Que isso sempre ajuda a aumentar o engajamento do vídeo, e indique esse vídeo para algum amigo que toca violão e quer saber um pouco mais sobre gravação de violão. Vamos falar agora sobre o violão plugado, tá? Quando você pluga o violão, você tem um som que é um som do violão plugado, tá? Eu sei que é meio óbvio falar isso, mas o som do violão microfonado, ele ainda tem a influência da sala, tem a influência de toda a acústica do violão. Quando você tem um som de violão plugado, por melhor que seja o captador, ele tem um som de violão plugado. Às vezes é isso que você está procurando, às vezes soa legal, tá? Às vezes não soa, e aí você quer o som do violão microfonado. Qual que é a minha opinião? Microfone e violão, tá? É a melhor forma. Mas existe, por exemplo, hoje a gente tem impulse response de violões caros, tem gente que está fazendo isso, você consegue baixar aquele impulse response e ele vai dar uma curva de equalização parecida com aquele violão. Cara, ajuda muito, muito, sabe assim, não é perfeito, mas é uma coisa que muitos casos você pega tá aquele som de linha meio arranhado, que incomoda, você coloca um impulse response ali e faz uma diferença, sabe, então ajuda bastante. Mas assim, a qualidade do captador faz a diferença, a qualidade do equalizador que você tem faz a diferença. É importante você fazer testes, sempre, tá? Começa fazendo um teste com o violão, com o equalizadorzinho dele todo flat, sabe, sem você acentuar nada. Ouve e fala assim, pô, acho que tá faltando agudo, por exemplo. Puxa o agudo um pouquinho, grava mais um trechinho, ouve. O agudo ficou legal, mas eu acho que tem um médio sobrando, tira um pouquinho médio e tal. Vai ouvindo e vai tirando suas conclusões para na hora que você quiser gravar novamente o violão, você já saber um ponto de partida. Não é que esse som de violão que você conseguiu vá funcionar para todas as músicas, mas é um bom ponto de partida, um som que te agrada, tá? E sempre pense no som do violão com o todo, tá? Não pense no violão isolado, porque às vezes você faz um som de violão maravilhoso, quando você coloca uma bateria, um baixo, etc., ele se perde ali no meio. Você tem que ter um som de violão que também corte através da mix. A gente costuma falar isso, né? Ele cut through the mix. Ele vai aparecer no meio da mixagem. Tá? Então, às vezes esse médiozinho que está sobrando, ele é necessário para o violão aparecer. Tá? Então tenha um certo cuidado com isso. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou com um curso novo, que é a visão de um produtor a respeito da guitarra, tá? A respeito da gravação de guitarra. E esse curso ele se divide em 4 partes. Tá? Primeiro eu tenho uma parte onde eu falo sobre a história da guitarra, a anatomia da guitarra, a anatomia dos amplificadores, dos pedais, como é que eles se interligam, etc. Essa parte prática para você entender todos os jargões, entender onde você pode mexer para conseguir o som que você quer. Tem um curso sobre, são 4 cursos, tá? Na real, são 4 módulos. Tem um curso sobre você tirar um som de guitarra muito legal com plugins gratuitos, tá? Esse aí é muito legal. Eu uso o Tonocracy e uns outros plugins para você conseguir fazer o seu som. Te explico exatamente como instalar, como usar, etc. Tem um outro curso ensinando a você a fazer os seus IRs, o IR do seu equipamento, tá? O Impulse Response do seu equipamento, explicando bem o que é o Impulse Response, onde você pode conseguir, o que você tem que procurar neles, etc. Isso aí é muito legal, tá? Faz muita diferença. Tem um amigo que estava pelejando, tentando um monte de Impulse Response assim, achou horrível, ele fez até um vídeo na internet falando que achou horrível tudo e tal.
E aí um dia eu falei para ele assim, cara, me manda um som da tua pedaleira direto, a pedaleira que eu digo, os pedais analógicos que ele usava, direto no computador, e um som também microfonado seu ampli, tá? Eu vou fazer um impulso response aqui para você. Ele falou, pô, bicho, mas ficou igual agora, sabe? Agora eu estou usando os dois e funciona super bem. E por último, tem um curso que são 10 riffs icônicos de guitarra. Eu fiz uma enquete com o pessoal para escolher 10 riffs icônicos e eu reproduzi esses sons com plugins gratuitos, tá? Plugins gratuitos e alguns outros plugins, mas eu mostro essas coisas. Então tem lá No More Tears, Back in Black, Cowboys from Hell, Enter Sandman, Money for Nothing. Tem um monte de músicas que eu fiz um som similar ao som original, pensando no equipamento que foi usado originalmente para fazer. Tá? Então, tem todo o primeiro curso você aprendendo ali nele, tudo isso se desenvolve para você poder fazer essa parte final aí, você entender isso, você pegar outras músicas e falar, pô, deixa eu seguir por esse caminho aqui que eu acho que vai funcionar, tá bom? Então esse curso está em pré-venda, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Por último, eu quero falar aqui sobre a questão de você usar o microfone e a linha também. Tá? Tem muita gente que usa o microfone e a linha. E a soma dos dois é interessante, cara. É interessante. Às vezes a linha te dá algo que o microfone não dá e vice-versa. E você consegue somar os dois. A única coisa que você tem que ter cuidado é com a polaridade. Tá? Nos softwares ele vem escrito como phase. A gente fala fase, mas a fase seria a distância entre um som e outro. Vamos dizer que você tem aqui um violão tocando e você tem dois microfones, um está aqui, outro está aqui. Essa distância é a fase, tá? Você tem uma diferença de fase quando um está mais distante que o outro. E a polaridade é quando a onda está subindo para um e a diferença de polaridade, né? A onda está subindo para um e está baixando para outro. Então ele pode ter essa diferença de polaridade e pode causar pode fazer com que, em vez de os microfones se somem, eles se subtraiam. Tá? Então esse é o único problema que você tem que testar. Inverte o phase ali do seu software, tá? Para você ver se encorpa o som. Se encorpar, está funcionando. E da mesma forma que você usa a linha e o microfone, você pode usar mais de um microfone. Tá? Eu usei bastante, durante bastante tempo eu colocava um microfone de cápsula pequena próximo da 12ª casa e um microfone de cápsula larga no meu ouvido voltado para baixo. Tá? Um condenser também. Dá um som muito legal, muito encorpado. Se eu vou fazer uma coisa que é só violão e voz, por exemplo, esse tipo de microfonação eu gosto bastante. Quando tem uma banda, geralmente eu dispenso esse microfone de cima, porque nele vem um grave que eu não preciso com a banda. Tá? Mas é uma coisa que você pode fazer e você pode usar os dois e mais a linha também. Tá? É questão de fazer testes e chegar a conclusões. Novamente, não existe uma fórmula para fazer, porque eu não sei o que você está procurando. Então, eu não sei qual que é o som que você está procurando, eu não sei o equipamento que você tem. Então, você tem que mexer e você tem que tirar suas conclusões. Entenda o seguinte, a gente, pensando como produtor musical, o teu trabalho é fazer o som ficar bom, entendeu? Então, assim, eu te passar aqui o caminho das pedras é o que eu estou fazendo agora. Eu estou te passando o caminho das pedras para você fazer os seus testes e chegar no teu som. Não tem como eu te passar a fórmula, porque não existe a fórmula. Tá? Não procura a fórmula não, que você vai perder tempo. Você vai ficar testando coisas que não fazem sentido. Não, testa mesmo. Vai lá, muda a posição do microfone, troca corda mais leve por mais pesada, experimenta a palheta pesada, a palheta leve, toca mais perto da ponte, toca mais perto do braço. Tá? Experimenta gravar a linha, gravar o microfone. Experimente. Você vai achar, talvez você perca aí, sei lá, 2, 3 dias experimentando, mas quando chegar no final desses 2, 3 dias, você vai ter um som de violão que você fala assim, olha, consegui um som legal. E aí, linha de produção, meu amigo, se você conseguir um som legal que está funcionando e você tem 10 músicas para gravar, usa basicamente esse som, altera só algum detalhe de acordo com a música, com a necessidade da música, mas começa, né, tem um ponto de partida ali, tá bom? E se caso você está montando seu home studio, você já tem seu home studio, você está pensando em aprimorar esse home studio, eu tenho um guia que chama Guia do Equipamento para Home Studio, falhou aqui. O Guia do Equipamento para Home Studio é uma série de vídeos, são 10 vídeos, tá? Totalizando 1 hora, onde eu falo sobre tudo que você precisa para montar o seu home studio. Tá? Então eu falo sobre computadores, escolha de computadores, escolha de softwares, escolha de microfones, de interfaces, de fones de ouvido, de monitores, etc. Entendeu? É bem completinho e é gratuito. Tá? Então eu vou deixar o link aqui na descrição ou na minha bio. A gente se vê semana que vem. Qual que é o assunto da semana que vem? Gravação de teclados. Ó, fez um barulho aí. Gravação de teclados. Valeu.